Olá, Demolei! Este trabalho surgiu a partir da iniciativa Desafio Ritualístico Capitular, promovida pelo Supremo Conselho Demolei Brasil. Com isso, tivemos a ideia de fazer um estudo profundo acerca dos Templários e Jacques Demolay. Um vídeo que serve tanto como repositório de conhecimento para os irmãos iniciáticos, quanto uma maneira de documentar esse concentrado de conhecimento, mantendo a chama acesa no coração de cada Demolay. Nossa proposta é simples. Estudamos o máximo que conseguimos sobre os Templários e seu último Grão-Mestre, buscando conhecimento onde quer que ele estivesse. Assim, escrevemos o roteiro de um vídeo e então o gravamos. Buscamos, também, em um repertório cultural, coisas que se relacionassem com o tema em questão, como, por exemplo, séries e jogos eletrônicos que, de alguma forma, abordavam esse tema. Em seguida, promovemos um debate entre irmãos, ativos e seniores, para dialogar sobre esse tema, em especial a importância e influência dos Templários para a história e por que e como Jacques Demolay é o patrono de nossa ordem, e como ele pode servir de exemplo para nós. Então, primeiramente, a gente precisa falar do contexto histórico, as Cruzadas. Na Idade Média, a Europa foi marcada principalmente pelas intrigas entre reinos diferentes, pelo fanatismo religioso e pelos combates de espada. Em meio a isso, em 1095, o Papa Urbano II convocou toda a Europa para uma expedição militar com o objetivo de conquistar Jerusalém, que até então estava sob o domínio muçulmano desde 638. Isso porque, além de ser uma terra sagrada para os cristãos, onde supostamente estaria escondido o Santo Graal, também era uma região produtiva e fértil. Então, se a reconquistassem, eles poderiam estabelecer uma rota comercial segura para o Oriente Médio, garantindo o fornecimento de produtos orientais para o mercado europeu crescente. Os grandes mercadores de Veneza possuíam um comércio vantajoso, porém perigoso, e em função disso, eles apoiaram essa empreitada com o objetivo de proteger os fiéis católicos, que desde o século IV peregrinavam a Jerusalém. O perigo dessa viagem aumentou com os sarracenos às portas de Constantinopla, representando uma grande ameaça à Europa Ocidental, o que fez com que essa ideia tomasse vulto nas pessoas. Sendo assim, o Papa Urbano II partiu para a concretização do seu plano, proferindo um discurso inflamado na França, incentivando todos a se engajarem em uma missão quase impossível, percorrer 3.000 quilômetros até chegar em Jerusalém. Como maior autoridade da Igreja, o Papa garantiu o perdão eterno dos pecados e, ainda, um lugar no paraíso para quem se engajasse na luta. Dessa forma, nobres de várias regiões europeias se uniram para formar um poderoso exército. Marchando para Jerusalém, deu-se início à cruzada, primeira de muitas, que no fim conseguiu atingir o seu objetivo. Ao todo, foram 9 cruzadas oficiais. Acontece que Jerusalém não era sagrada apenas para os cristãos, mas também para o povo islâmico, que por sua vez buscavam retomar a região. Assim, por várias vezes Jerusalém passou das mãos de uns para as de outros, e sempre que a Europa perdia a cidade, uma nova cruzada era armada para conquistá-la novamente, nem sempre conseguindo. Segundo historiadores, a promessa do Papa é altamente tentadora e pode ter sido o maior motivo para a adesão em massa ao movimento. O primeiro a aderir ao pedido foi o bispo Ademar de Montiel, que, ajoelhando-se em frente ao Papa, tomou a cruz pontífice e jurou fidelidade à causa. Seu gesto se tornou uma espécie de ritual de alistamento, no qual o voluntário recebe a cruz de pano para costurar no uniforme de batalha, o símbolo que identificava os soldados de Cristo, ou cruzados, como passaram a ser conhecidos. A adesão ao movimento tomou tal proporção que as cruzadas são consideradas pela história como o maior movimento populacional da Idade Média. O entusiasmo dos primeiros cruzados era enorme, mas inversamente proporcional às suas habilidades de organizar a missão de centenas de milhares de pessoas até a Terra Santa em segurança. Apesar da falta de planejamento, os cruzados conseguiram conquistar Jerusalém em 1099. Entretanto, a vitória ficou aquém do esperado. O máximo que os soldados conseguiram foi resgatar algumas poucas cidades além de Jerusalém, que mesmo depois da derrota dos sarracenos, permanecia cercada pelos muçulmanos por todos os lados. Frente ao constante perigo, nobres franceses se prontificaram a empunhar suas espadas em defesa das cruzadas. Hugues de Pin,
um cavaleiro do norte da França, levou ao rei Balduíno II de Jerusalém a ideia de criar uma força militar subordinada à igreja, que desse respaldo à multidão de peregrinos. O rei aprovou a novidade, afinal, até aquele momento, monges e cavaleiros formavam dois grupos distintos. Juntos, quem sabe, seriam capazes de derrotar definitivamente os ditos infiéis. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, como foi originalmente conhecida, surgiu em 1118 no fim da Primeira Cruzada, com o propósito original de proteger os cidadãos que voltaram a fazer as peregrinações a Jerusalém depois de ser conquistada. Hugues de Pin e 8 de seus companheiros, também pertencentes à nobreza francesa, ofereceram seus serviços e juraram defender a cidade de todo e qualquer inimigo, recebendo do rei o que se tornaria o primeiro quartel-general da Ordem dos Cavaleiros Templários, que acreditava-se ser o lendário Templo de Salomão, por isso ficaram conhecidos como os Templários. Quando Hugues de Pin, que já era o chefe supremo dos Templários com o título de Grão-Mestre, voltou à Europa em 1126 para recrutar pessoas e obter o apoio oficial da igreja, ele encontrou o monge francês Bernard de Clairvaux. Naquela época, o monge era considerado o intelectual mais influente da Europa. Depois do encontro dos dois, Bernard se empenhou em conseguir a aprovação oficial do Papa à Ordem e escreveu um livro contendo um conjunto de normas de conduta diárias que os templários deveriam seguir. Ele, que mais tarde seria canonizado com o nome de São Bernard de Clairvaux, se tornou o maior defensor dos templários. Para membros da igreja que não viam com bons olhos o uso de espada pelos monges, Bernard justificou: os soldados de Cristo são o instrumento de Deus para a punição de malfeitores e para a defesa dos justos. Na verdade, quando eles matam malfeitores, não se trata de homicídio, mas de malicídio. Não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome. Esse é o lema dos templários escrito no livro de regras de Clairvaux, que tornou-se o patrono da ordem. Os templários fundamentaram sua ordem em 3 preceitos: os votos de pobreza, castidade e obediência. Sua missão consistia no estudo da religião e tradições antigas, dos ensinamentos formais e na defesa e propagação de sua fé religiosa. Eventualmente, a ordem ganhou isenções e privilégios, não tendo que pagar os impostos à igreja e recebendo o direito de falar diretamente com o Papa. A missão de Hugues de Pin foi tão bem sucedida que vários nobres de toda a Europa começaram a doar terras, rendas e castelos aos templários. Em 1128, a organização recebeu a aprovação oficial do Papa Honório II no Concílio de Troyes, que também referendou as rígidas normas de Bernard de Clairvaux. A entrega dos cavaleiros seculares era total, tanto em bens como em obediência. 10 anos depois, uma nova bula assinada pelo Papa Gregório IX decretou que os templários estavam desobrigados a obedecer às igrejas locais, mas deviam submissão exclusivamente ao sumo pontífice. Com isso, os soldados de Cristo ganharam uma liberdade ilimitada. A ordem dos templários continuou crescendo e se tornou dona de uma fortuna. Em poucos anos, administrava em grande número castelos, vinhedos, moinhos, fazendas de criação de animais e imensas áreas de terra para cultivo, além de incalculáveis peças de ouro e prata. Seus cavaleiros estavam entre as mais qualificadas unidades de combate das cruzadas, e os membros não combatentes da ordem geriam uma vasta infraestrutura econômica, inovando em técnicas financeiras. Para muitos historiadores, entre eles o pesquisador inglês Edward Burnham, autor do livro Templários, os Cavaleiros da Luz, a prodigiosa fortuna dos templários se consolidou não apenas pelas doações recebidas. Os monges guerreiros se tornaram banqueiros poderosos ao criar a carta de crédito. A atividade bancária se tornou altamente eficiente por 2 motivos. Primeiro, a ordem possuía inúmeras fortalezas e monastérios espalhados por toda a Europa. Segundo, viajar pela Europa continuava perigosíssimo, principalmente para os mercadores que se locomoviam a negócios. Os viajantes comuns, peregrinos ou não, sequer pensavam em levar dinheiro, já que fatalmente seriam roubados pelo caminho. Os templários então inventaram um sistema financeiro no qual o viajante, mediante pagamento de uma taxa, depositava seu dinheiro num castelo, fortaleza ou monastério dos templários, situado em Portugal, por exemplo, e recebia um papel cheio de códigos e assinaturas, comprovando o depósito de uma certa quantidade naquele local. Quando precisasse de dinheiro, era só procurar uma propriedade dos templários na França ou na Alemanha, por exemplo, entregar seu documento e resgatar a quantidade solicitada. O movimento era religiosamente anotado na carta de crédito do viajante, atestando o saque feito de sua conta corrente, e o processo poderia ser realizado várias vezes até o viajante chegar ao seu destino. Essa iniciativa foi o que favoreceu a construção de muitas fortificações por toda a Europa. Passaram também a serem influentes e poderosos nas esferas política, bélica e econômica. Os papas guardavam a ordem, acolhendo-a sob sua proteção imediata e excluindo intervenções de qualquer outra jurisdição,
fazendo com que as pessoas a considerassem o exército do Papa. Mas é importante entender o seguinte: os Templários eram um exército que não pertenceu a reino nenhum, e, apesar de serem tidos como o exército do Papa, não era como se o Papa estivesse dando todas as ordens. Na verdade, eles eram autônomos nesse sentido, e assim, cada vez mais esse exército independente crescia. Além disso, como foi dito, o voto de pobreza dos Templários garantia uma extrema riqueza, porque tudo que eles ganhassem se convertia em capital para a ordem, assim como os bens daquele que se iniciasse nela. Enquanto os cristãos dominaram Jerusalém, papas e reis fizeram vista grossa ao crescimento do poder e da riqueza dos Templários. Porém, os anos de confusão que seguiram a Segunda Cruzada, entre 1147 e 1149, foram o início do fim dos monges guerreiros. A Segunda Cruzada, liderada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, foi desastrosa. As brigas internas entre grupos cristãos eram comuns. Por outro lado, os muçulmanos também guerreavam entre si na disputa pelo poder supremo, e foi justamente essa divisão interna entre eles que permitiu que os cristãos continuassem dominando a Terra Santa por algum tempo. As desavenças entre o povo islâmico acabaram quando Nur ad-Din, governador da Síria, derrotou todos os vizinhos e em 1164 invadiu o Egito, o país mais rico da época. Do comando da invasão estava Saladino, guerreiro lendário que em 1169, com apenas 31 anos de idade, foi nomeado governador do Egito. Com a morte de Nur ad-Din, Saladino se tornou o sultão de um império que se estendia do Egito, no norte da África, até a região central da atual Turquia. 18 anos depois, em 1187, os Templários perderam o domínio sobre a cidade de Jerusalém para Saladino. Mas agora, vamos interromper a narrativa de todo um povo e focar em um indivíduo em particular, Jacques de Molay. Historiadores afirmam que Jacques de Molay nasceu no cantão de Vitré, em uma vila com o mesmo nome, próxima à cidade de Belfort. Também afirma-se que de Molay vinha da baixa nobreza e que, devido à sua classe, recebeu uma educação similar aos padrões impostos nesses tempos, permanecendo ao cuidado de sua mãe e outras senhoras até os 7 anos. Quando completou essa idade, foi mandado às ordens de um senhor para servir e aprender todas as capacitações de um jovem cavaleiro. Ao atingir a idade militar, passou por uma elaborada investidura à cavalaria. Sob as novas honras, Jacques decidiu juntar-se aos Cavaleiros Templários. Em sua infância, havia não muito distante de sua casa uma comendadoria templária. Talvez isso o tenha inspirado a buscar admissão naquela ordem. Apresentado-se num capítulo templário, ele realizou os votos de pobreza, castidade e obediência. Foi investido com um manto branco, no qual uma cruz vermelha estava bordada. Poucos registros se têm da carreira de Molay, mas sabemos que ele passou por altos cargos e recebeu várias das maiores honrarias. Após sua brilhante jornada, traçada pelos caminhos da devoção e coragem, Jacques de Molay foi eleito para o maior posto de toda a organização, a de grão-mestre. O fim dos Templários parecia estar próximo. Afinal, qual o propósito para a manutenção da ordem se o movimento das cruzadas se mostrava desfalecendo e a Terra Santa permanecia nas mãos do inimigo, sem nenhuma condição de ser reconquistada? Mas levariam ainda alguns anos para que o fim se confirmasse oficialmente. Enquanto isso, os Templários continuaram com suas outras atividades bancárias, tornando-se cada vez mais ricos. Frente à derrota dos Templários, religiosos influentes sugeriram que eles se fundissem com a outra ordem, a dos Cavaleiros Hospitalários, mas Jacques de Molay resistiu firmemente a essas medidas, que iriam dissolver sua ordem. O papado ficou ao lado do grão-mestre para ajudá-lo a arrecadar fundos para novos combatentes. Entretanto, no fim do século XIII, entrou em cena o rei Filipe IV da França, o Belo, que, naquela época, detinha o reino mais poderoso da Europa. Acontece que o rei Filipe tinha vários interesses em relação à Ordem dos Templários. Desde 1290,
ele enfrentava enormes problemas de fluxo de caixa por conta do financiamento das guerras e em função de uma ganância própria. Com isso, ele começou uma grande rivalidade com os papas da época em nome de seu enriquecimento. Até que o novo papa, Clemente V, passou a estar ao lado do rei. Ele permitiu a transferência do papado para a cidade de Avignon. O rei, de olho no dinheiro dos templários, para os quais devia fortunas emprestadas para o financiamento de seus exércitos, quis se transformar em grão-mestre para liderar uma nova cruzada e retomar Jerusalém. Suas vontades foram negadas, gerando um certo ódio por toda a organização. Como dissemos anteriormente, a Ordem dos Cavaleiros Templários não respondia a nenhum reino ou pessoa que não fosse o grão-mestre da Ordem. Um exército extremamente poderoso como esse, e na mesma medida rico, inspiraria medo e inveja em qualquer rei. Assim, Filipe o Belo, em 1307, ordenou secretamente a prisão de todos os 15.000 templários da França. A ordem foi uma surpresa para Jacques de Molay. No mesmo ano, ele tinha pedido ao Papa que investigasse boatos caluniosos com os templários, sem desconfiar que a origem das mentiras fosse o próprio rei francês. Segundo as denúncias, os templários renegavam o Cristo e cuspiam na imagem dele, praticavam sodomia e adoravam um demônio de 3 cabeças. A investigação papal em toda a Europa não achou provas de heresia, mas, sob a aparição de Felipe, Clemente decretou a dissolução da ordem em 1311. Nesse meio tempo, o rei usurpou alguns bens dos templários, enquanto inúmeros ex-cavaleiros entraram para mosteiros de outras ordens ou se tornaram mercenários. Dessa forma, a Ordem dos Cavaleiros Templários termina sendo considerada herege, perseguida e com muitos de seus membros condenados à fogueira. Em 1314, ocorreram 2 fatos intrigantes com os principais personagens responsáveis pela queda dos Templários. No mesmo ano, quando Jacques de Molay e seu companheiro Geoffrey de Charnay foram parar na fogueira da Inquisição, o grão-mestre proferiu uma maldição sobre o Papa Clemente V e Filipe IV, dizendo: "Antes de 1 ano, eu os convoco a comparecer perante o tribunal de Deus." Coincidência ou não, 40 dias depois da maldição ser proferida por Jacques de Molay, na madrugada do dia 19 para o dia 20 de abril de 1814, o Papa faleceu. Alguns dizem que foi envenenado, outros que teve problemas no intestino. O rei Filipe o Belo morreu em novembro do mesmo ano, supostamente em consequência da queda de um cavalo durante uma caçada. Em seu obituário oficial, consta que ele morreu de um derrame cerebral repentino, o que teria resultado em sua queda. Entretanto, a lenda conta outra versão. Durante a caçada, o rei teria se perdido do seu grupo, quando estava pronto para matar o animal perseguido, viu de longe uma cruz flamejante, e o susto fez o cavalo cair. Quando foi encontrado, ele teria dito repentinamente: "A cruz! A cruz!" Poucas horas depois, morreu. Um fim poético, vindo de uma época repleta de conquistas heróicas, conspirações, intrigas e traições. A Ordem de Cristo, fundada em 1319, foi como uma herdeira dos Templários. Quando a Ordem dos Templários foi dissolvida, os seus membros passaram a ser caçados por toda a Europa. Portugal acolheu os ex-templários e com isso deu espaço para uma nova ordem. Assim, com vários antigos templários fazendo parte da Ordem de Cristo, muitos recursos da já extinta Ordem do Templo foram transferidos para ela. Na época das grandes navegações, Dom Henrique, membro da Ordem, utilizou parte da riqueza herdada dos Templários para financiar o projeto Ultramarino, que acabou por ajudar na chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500.